Entrevista. Chefe do cartório eleitoral de Andradas fala sobre eleições de Bitura de Minas. No último dia 28 de dezembro, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, suspendeu mais uma vez as eleições suplementares de Bitura de Minas. De acordo com a decisão do ministro Gilmar Mendes, agora a disputa só deve ser realizada após o julgamento de um recurso especial apresentado pela chapa cassada. O pleito estava marcado para o dia 4 de março de 2018 e as novas eleições haviam sido determinadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, após a cassação de José Tarcísio Raimundo e Romildo do Prado, eleitos prefeito e vice em 2016. Para falar sobre o assunto, iremos conversar agora por telefone com o chefe do cartório eleitoral de Andradas, Vespasiano Vicentim Filho. Bom dia, Vespasiano. Oi, bom dia. Seja bem-vindo novamente ao programa Jornal da Cidade. E essa informação, Vespasiano, de grande importância para a população ibiturense, quer dizer que novamente, então, foi cancelada a eleição? Na verdade, isso facilitou mesmo em termos do que pode vir a acontecer, né? Porque nós estávamos com uma eleição marcada lá em dezembro, num domingo, e na quarta-feira houve uma liminar em mandado de segurança, suspendendo as eleições. Aí o que aconteceu? Isso em função de a chapa cassada, o Zé Tarcísio e o seu vice entraram com embargos declaratórios. Mas quando o tribunal depois julgou esses embargos declaratórios, o que acontece? Eles não têm efeito suspensivo, ou seja, aquilo que o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais decidiu já podia ser executado. Então aí o tribunal soltou uma resolução marcando as eleições para o dia 4 de março deste ano de 2018. O que aconteceu nesse ínterim é que o Zé Tarcísio e o seu vice entraram, então a chapa cassada entrou com o quê? Com um recurso especial. Esse recurso especial, você entra com esse recurso no TRE de Minas, para ele ser mandado lá para o TSE. Então o alvo mesmo é o Tribunal Superior Eleitoral. O que acontece é que até que esse recurso chegue ao TSE, demanda um tempo. Então, me parece que até ele nem chegou lá. Mas o que eles fizeram? Eles entraram, então, com uma tutela de urgência, uma ação cautelar, pedindo urgência para quê? Para que as eleições fossem suspensas, para que o prefeito cassado, no caso, anteriormente, voltasse ao cargo, porque senão haveria muito prejuízo para o município, né? Porque já no dia 2 de janeiro seria um novo presidente da Câmara a assumir, não seria nem o anterior que estava interinamente, seria outro presidente da Câmara assumindo o município. Quem que seria, Vespasiano? Quem que seria, então, se não o Alexandre, o presidente da Câmara, quem seria esse outro? Seria o que foi eleito aí no dia 16, dia 15, mais ou menos, que foi eleito outro presidente da Câmara. Ah, tá. Eu não vou ter o nome completo agora. Porque... seria o novo presidente da Câmara de Bitura. Porque na verdade, na verdade, o Legislativo substitui o Executivo. O Legislativo quem? O presidente da Câmara. Como mudaria agora, a partir de 1º de janeiro, o presidente da Câmara, mudaria quem substituiria o prefeito. Então Ibitura passaria a ter um prefeito diferente daquele que teve agora nos últimos tempos nos últimos meses de 2017. Sim. Seria um outro prefeito. Então, eles entraram com uma tutela de urgência lá no TSE, questionando que isso é ruim para o município, né? Não há benefício nenhum para o município, pelo contrário. E aí, o que acontece? Como existe um recurso especial indo para o TSE apreciar, quando você entra com uma tutela de urgência para suspender as eleições, agora uma coisa muito mais enriquecedora em termos de detalhes, né? Porque já tem um processo que já está na fase de recurso especial mesmo, já impetrado.
Então o que acontece? O ministro no TSE, ele já tem que fazer um juízo provisório daquela ação de investigação que entrou lá em 2016, que entrou há bastante tempo. Então ele tem que pegar aquela ação, fazer como que um juízo que a gente chama de juízo provisório, perfunctório, mais superficial, não tem que adentrar tanto nas questões, mas ele já faz um certo juízo. E o que aconteceu? Ele, nesse juízo provisório que ele fez, porque essa decisão pode ser mudada quando ela for votada em plenário, então esse juiz que estava, esse ministro que estava de plantão, que no caso era o Gilmar Mendes, ele fez um juízo provisório e ele entendeu que o Zé Tarcísio e o vice foram cassados por abuso de poder político. Em função do quê? Em função de 2 reuniões que eles fizeram com servidores contratados da prefeitura. E o ministro Gilmar Mendes, nessa tutela de urgência que ele concedeu, que ele deferiu dia 28 de dezembro, às 19h28, já tarde da noite, ele entendeu que não havia ilicitude qualificada, né? Que as reuniões não foram para o campo da ilicitude, que elas ocorreram antes das convenções e que não havia nenhuma reiteração, eles não reafirmaram isso depois, durante as eleições. Então não havia, pelo menos num juízo provisório, gravidade suficiente para quê? Para afastar o prefeito de forma definitiva até que houvesse novas eleições ou até que houvesse o julgamento definitivo. Então, o que o ministro fez? De forma prudente, ele suspendeu essas eleições e elas só ocorrerão, se a chapa continuar sendo cassada, depois que houver o julgamento final pelo plenário do TSE. Então essa análise agora em tutela de urgência foi feita pelo ministro que estava de plantão, pelo plantonista, pelo ministro de plantão Gilmar Mendes. Depois, esse recurso, quando chega no TSE, ele vai a plenário, aí todos os ministros votarão. E depois dessa decisão do plenário do TSE é que nós vamos saber o que vai acontecer. Se o Zé Tarcísio continuar ganhando, ganhar essa ação, não teremos eleições, ele vai se manter no cargo. Se, por acaso, ele perder, e for cassado, aí então nós teremos com certeza novas eleições. Mas aí já de forma definitiva, não vai ficar nesse impasse de uma hora o Tribunal Regional Eleitoral de Minas determinar as eleições, que é perfeitamente normal e porque no tribunal não existe efeito suspensivo, e de o TSE vir e suspender. Então agora nós estamos de forma mais segura, cientes de que vai depender da decisão final do TSE. Olha, Vespasiano, você explicou de forma bem didática, até quem não está muito familiarizado até com esse linguajar jurídico, acabou compreendendo, mas eu só quero reforçar então para que não reste dúvidas. Temos o TSE em Brasília e o Tribunal Regional Eleitoral em Belo Horizonte. Ou seja, quem vai definir mesmo é o TSE. É o TSE. Apesar da influência que o Tribunal Regional Mineiro aí, ele teve nessa disputa, vamos dizer assim, entre as partes, mas agora é o TSE que vai bater o martelo. Sim. Tanto é que quando o promotor eleitoral, na época era o Dr. Wagner, o Dr. Wagner entrou com essa ação, o juiz de primeira instância, aqui, o Dr. Eduardo, deu ganho ao Zé Tarcísio e manteve o Zé Tarcísio e o Romildo no cargo, manteve-os no cargo. Depois, o que aconteceu? Aí o promotor recorreu, foi para o TRE. O TRE já entendeu contrariamente, entendeu que houve abuso de poder político e cassou a chapa. Quando caça a chapa, caça o prefeito e o vice. Como cassou a chapa, aí eles são declarados inelegíveis, eles não podem ser eleitos e tal. Então, com isso, assumiu o presidente da Câmara. Aí eles entraram com embargos declaratórios, segundos embargos. Mas agora eles já estão na fase do quê? Do recurso especial. E o recurso especial, ele não fica no TRE, ele vai lá para o TSE. Então agora já está lá na instância
que vai determinar mesmo no julgamento final o que vai acontecer com a chapa do Zé Tarcísio. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. Tudo bem, quando você lê essa decisão do Gilmar Mendes, você vê que num juízo preliminar, provisório, ele já entrou na questão, ele já analisou os pontos, mas de forma provisória, né? Porque isso vai para plenário ainda. Caroline? Sandro, a gente acabou de conversar agora com o Luciano Reis de Bitura de Minas e ele nos passou que o presidente da Câmara deste ano de 2018 é o Rony Wilson Leonardo do PSDB. Ele foi eleito presidente este ano de 2018. Ou seja, Bitura correu o risco, o Vespasiano, de ter 3 prefeitos aí em um período de um mês, não é? Então, isso foi uma alegação forte também para fazer com que o ministro decidisse a favor de manter o Zé Tarcísio, né? Pensando no bem do município e porque ele não vislumbrou nessa análise que havia uma extrapolação, que não teria havido ilicitude grave, que não teria havido ilicitude, não haveria gravidade suficiente para fazer com que o prefeito tivesse que ser afastado, entendeu? Entendi. Então, foi uma decisão, assim, lógico que pra gente, as pessoas acham estranho, mas pra gente é perfeitamente normal, né? Tanto é que ela aconteceu lá às 19h28, né? Lá do dia 28, a gente só foi tomar ciência no cartório eleitoral às 3h30, às 15h30 do outro dia. E nós estávamos com o juiz de plantão de Poços de Caldas, então nós tivemos que ir a Poços de Caldas, né, pegar a assinatura desse juiz já para cumprir, para que naquele próprio dia o prefeito já tomasse ciência de que ele retornaria ao cargo, para evitar que no primeiro dia útil de janeiro o município ficasse naquela indecisão, né? Já então, pensou? Isso faz com que o município volte ao normal, né? Não que não estivesse, né? Mas pelo menos em termos políticos ele volta dentro de uma certa normalidade, que também eu acho até saudável. E o TSE se pautou por isso. Então, nós temos que cumprir a decisão do TSE e parece que ela veio a calhar para os munícipes e tal. Não que ela seja definitiva, né? Mas aí, quando houver a decisão definitiva, ela vai ser em termos de plenário, né? São outros ministros apreciando a questão e resolvendo. E aí a gente vai ter a decisão já final. E aí não tem mais recurso? Não, aí eu acredito que não haja nenhum recurso a ser manejado, né? Porque me parece que no bojo desse processo não há nada constitucional que possa levar ao STF, né? Para ir para o STF teria que haver algo de natureza constitucional, e parece que não teve nada já pré-questionado e nesse sentido. É que a gente não vê o processo depois que ele sai de Andradas, ele não é eletrônico em Minas, então a gente não tem esse processo eletrônico, a gente não consegue ver as peças, né, o que foi inserido, o que foi arguido pelas partes. Mas me parece que não há nada de cunho constitucional que poderia levar ao STF. Então me parece que a última via seja efetivamente o TSE. Agora, falar para você quando vai ocorrer este julgamento, nós não sabemos também. Aí vai depender da pauta do TSE. Mas não existe nenhuma previsão até o meio do ano, por exemplo, alguma coisa assim? Olha, Sandro, pelo menos que a gente saiba, não. A gente não tem acesso a isso, né? Pode ser que no curso desse processo, depois a gente vislumbre o que está acontecendo, né? A data de conclusão, tudo isso, mas por enquanto, porque ele vai concluso para a corte, então isso a gente vai saber de antemão, mas pelo menos agora, de imediato, a gente não tem, porque ele ainda, na verdade, me parece, embora ele esteja de férias, ele está ainda no TRE, com o presidente do TRE, então ele nem chegou ao TSE ainda, o recurso. Eles entraram com uma cautelar pedindo urgência, né? Lógico que eles levam a cópia desse processo para o TSE para analisar, lógico, né? Mas o recurso especial, que vai ser alvo do plenário do TSE, ainda nem chegou ao próprio TSE. Agora, Vespasiano, realmente essa decisão do ministro Gilmar Mendes do TSE, ela serve como prévia da decisão final? É possível, não que a gente queira adivinhar o resultado, mas existe aí, pela experiência que você tem,
um determinado padrão, essa decisão antecipada que restitui o prefeito José Tarcísio e o vice Romildo do Prado, deve ser por aí que o TSE vai decidir lá na frente? Não dá para falar, né, Sandro? Porque num juízo provisório ele foi bem favorável ao Zé Tarcísio, né, não achando ilicitude qualificada, né, falando que as reuniões aconteceram antes das convenções, que não houve repetição dessas reuniões após a convenção, né? Então, mas isso é um juízo, ele próprio na decisão, e não podia ser diferente, ele fala que é um juízo provisório. É lógico que quando vai a plenário, isso tudo ainda vai passar pelo relator, então vai ter um juízo mais contundente daquilo que está nos autos, né? Então a análise vai ser minuciosa. Quando você faz uma análise assim em termos de uma tutela de urgência, não que não exista análise, existe, mas ela é provisória. Por quê? Porque ela pode ser revertida, né? Então nisso o acordo é bem claro, né? Essa tutela de urgência ela é incidental e ela pode ser revertida. Então a gente não sabe se a corte, né, o plenário vai reverter isso. Não dá para adivinhar o que vai acontecer, não. Primeiro porque a gente não sabe o que foi arguido depois nesses recursos, o que tentaram demonstrar nesses recursos, né? Então a gente não sabe, a gente não está vendo o processo, então fica muito mais difícil. Lá eles estarão com o processo, porque o que nós sabemos é do que esteve aqui no processo até que o doutor Eduardo decidiu, né? Depois, todas as peças que foram juntadas nesses recursos, nos primeiros embargos, nos segundos embargos, agora depois teve mandado de segurança, agora no recurso especial, a gente não tem acesso. E também a nossa análise de nada adianta, né? Porque vai depender da análise mesmo do plenário. São vários ministros, né, que têm capacidade intelectual e de análise de detalhes que às vezes a gente poderia deixar passar batido, né? Então não dá para garantir, não. Tudo é possível. Me parece, ela bastante favorável, o juízo provisório é bastante favorável aos exercícios, mas isso a gente não sabe o que está nos autos, né? Não dá para arriscar, né, Vespasiano? Não dá, não. Tem que aguardar mesmo. O que a gente sabia desde o início é que essa ação de investigação judicial eleitoral que o promotor entrou lá no comecinho, ela é realmente uma ação que dá pano para manga, vamos falar assim, né? É uma ação demorada e o próprio nome já diz, de investigação judicial eleitoral. Então é alguma coisa que é mais investigativa, né? Tem dilação probatória, tem provas a serem produzidas e essas provas têm que ser analisadas, né? Tem questionamentos a serem feitos e tudo isso vai ser analisado, mas detidamente no recurso especial. Nós conversamos com o chefe do cartório eleitoral de entradas, Vespasiano Vicentim Filho. Vespasiano, uma última questão aqui, rapidamente, antes de encerrar a entrevista. Como que fica a situação daqueles candidatos, os dois, que fizeram inclusive campanha no mês de dezembro? Caso a justiça opte aí por manter o prefeito José Tarcísio, eles, no caso, investiram tempo, recursos econômicos ali para chegar até os lugares onde eles realizaram ali as campanhas, etc. Eles serão prejudicados? Você tem uma posição a esse respeito, Vespasiano? Olha, a gente não tem nenhuma posição. Tanto é que quando saíram as novas eleições, o que acontece é que ela começa o processo eleitoral do zero. Entendeu? Ela começa com convenções, tudo zerado, né? E na resolução que havia saído, né, para as eleições de 4 de março, eles não se manifestaram nem com relação a prestações de contas dessas primeiras eleições que tinham sido marcadas. Então nós não sabemos ainda, o tribunal, primeiro porque nós estamos em fase de recesso, né? Então também o tribunal fica com poucos servidores e tudo, né? Não tem sessões, não tem plenário, não tem corte. Então nós não temos nenhuma decisão, nada falando, nem de prestações de contas ainda daquilo que aconteceu, nós não temos nada, né? É lógico que quando você concorre e existe um recurso pendente, né? E como existiam recursos pendentes, dá-se a entender que você concorre por conta e risco, né? Você sabe que a coisa pode ser revertida. Agora, então me parece que
que a coisa é mais ou menos por aí mesmo, né? Que nós vamos ter que esperar agora o tribunal ter alguma decisão a esse respeito. Eu não vi nada dentro da jurisprudência nesse sentido. Fica que a pessoa, ela correu o risco, ela entrou nas eleições por conta e risco, né? É como quando você tem uma eleição e o candidato, ele entra para concorrer. Depois ele é impugnado e tal. Ele pode até concorrer até lá no dia da votação, né? Aparecer a foto, ser votado e depois não ser aceito, né? Ter o registro indeferido. O que aconteceu? Ele concorreu aquilo que a gente chama por conta e risco. Ele sabia que estava correndo o risco, mas mesmo assim ele concorreu. Então pode ser que seja essa ideia que se tem daqueles que concorreram. Eu acredito que sim. Nós não fizemos uma análise também, porque também foi tudo muito corrido, né? E nessa época de recesso a gente fica num único servidor no cartório, então tudo é bastante corrido para a gente também. Então nós não fizemos nenhuma análise, não encontramos nada nesse sentido. Então vai depender agora, depois do dia 20 de janeiro, né, do TRE voltar à normalidade em termos de prazos processuais, porque os prazos processuais estão suspensos até o dia 20 de janeiro. Então aí a coisa começa a andar normalmente em termos de processos, e aí vamos ver o que a corte faz em termos de resolução, porque existe uma resolução, vai ter que existir alguma resolução nesse sentido, mas nós não temos nada ainda que tenha saído do tribunal, que tenha sido publicado, que tenha sido... Não tem nada. A gente vai seguindo os processos eletrônicos que nós temos internamente e não temos nada nesse sentido. Eu conversei já no tribunal, mas quando eu conversei, foi logo que houve a primeira suspensão, né, que suspendeu e que houve os gastos. O que eles tinham me dito, olha, nós não temos nada, nós só vamos ter que aguardar a corte se manifestar. E a corte ainda não se manifestou, a corte do TRE nosso não se manifestou nesse sentido. Então nós vamos ter que aguardar. Eu sei que é uma situação um tanto quanto estranha, né? Mas se você pensar naqueles outros candidatos, como eu falei, que concorrem e estão com os processos que a gente chama subjúdice, eles também concorrem por conta e risco. Então quando você tem uma candidatura assim, é um risco de você ter gastos e ela poder ser revertida? Agora eu não sei como é que fica em termos práticos. Me dá a impressão de que eles arcam com esses gastos mesmo. Mas eu não posso falar nada definitivamente, porque eu não estudei a matéria, nós não vimos nada a esse respeito, que é uma situação um tanto quanto sui generis nessa de Bitura. Não é tão usual que aconteça isso, né? O próprio tribunal, num primeiro momento, nosso tribunal, não achava que essas eleições de dezembro fossem suspensas. Elas foram suspensas muito em cima da hora, né? Então, é uma questão bastante delicada. Vamos ver o posicionamento do tribunal. Lógico que depois, no transcorrer desse tempo, a gente vai ter mais detalhes, mas por enquanto eu não tenho mesmo. Tá bom, Vespasiano, muito obrigado. Obrigado por dar uma pausa aí nas suas férias, nos atender tão gentilmente e precisando, com certeza a gente vai bater aí nas portas do cartório eleitoral de Andradas para informar bem o ouvinte da Rádio Vinícola, tá bom? Tá joia, muito obrigado, hein? Jornal da Cidade.